Veja no ICL Notícias, segunda edição. Os queridinhos de Hollywood. O agente secreto e Wagner Moura levam Globo de Ouro e aumentam esperança para o Oscar. Thank you very much, everybody. Brasil. Humilhação sem fronteiras. Flávio Bolsonaro volta frustrado dos Estados Unidos depois de levar bolo de Marco Rubio. Caso Master. Familiares de Dias Toffoli seriam sócios de fundo envolvido em fraudes do banco. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, também conhecido como o dia seguinte ao nosso prêmio duplo no Globo de Ouro. Chico Sá, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Famosa ressaca da premiação. A ressaca boa. Ressaca maravilhosa, incrível, né? 2 prêmios, melhor filme de língua não inglesa, melhor ator. É o filme que já fez um estrago lá em Cannes, na França, que é outro festival muitíssimo importante. E vai muito potente ali para o Oscar, vai gabaritado. Vai abrindo um caminho, pavimentando um caminho para o Oscar. A gente já está com a nossa santinha Fernanda Torres aqui. Rezando todo dia. Do computador, já no N2, todos os dias a gente vai trazer. Padre Cícero e Fernanda Torres. Isso aí, Chico. É um ótimo dia para ser brasileiro, ótimo dia para ter sangue pernambucano, sangue baiano. Falando em sangue baiano, vou chamar um baiano que tem um molho aqui também para conversar com a gente. Neste N2, André Alzeda. Representante. Do tabuleiro baiano. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Uma felicidade de falar com vocês aqui. Voltar ao N2 de alguma forma, né? E comemorar um título, né? A gente pode dizer que é um título, né? 2 prêmios muito importantes para o cinema brasileiro e, sobretudo, para a cultura brasileira, que vive um momento esplendoroso de reconhecimento internacional. A gente já fazia um cinema de muita qualidade, né, de consumo interno, contando histórias sobre o povo brasileiro. A gente tem uma tradição de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, a gente tem uma tradição de cinema engajado, politizado, e essa nova onda recente agora, né, desde o Ainda Estou Aqui, sendo reconhecida internacionalmente. Então, um prazer voltar aqui para o N2 para falar de um assunto tão agradável e que irrita tanto a extrema-direita. Então, a pirraça que o filme fala tanto, a gente está podendo exercer na prática. A pirraçando a extrema-direita. Logo no começo do filme, né, Chico? Aquela cena, eu não quero dar spoilers, mas vamos comentar aqui também que, corre já para assistir. Quem não assistiu ainda, tem que assistir, gente. Mas tem tantos elementos do filme que um spoilerzinho aqui não vai estragar nada. Não, e tem não é uma perna cabeluda que vai estragar aquele filmaço. É verdade. É quase que um painel ali. Você tem um grande panorama assim, né, da cidade do Recife, com uma história incrível do autoritarismo brasileiro que se mantém. A gente tem acostumado a ver filme de ditadura a partir de um personagem desaparecido ou da história maior. O Kleber fez na miudeza do dia a dia o que é uma ditadura. Aquela velha história do guarda da esquina, que a ditadura reflete no guarda da esquina, e não somente no general que está comandando. Então o Kleber pega dos sintomas do cotidiano de uma ditadura. Isso, eu vou chamar aqui uma das falas, que a gente teve falas políticas muito fortes, aliás, tanto o Kleber Mendonça Filho, quanto também o Wagner Moura, são ali desde o começo se pronunciando politicamente, enfim, tem no DNA dos dois esse componente político muito forte e levam isso também, é um filme muito político também, que Ainda Estou Aqui também fala sobre ditadura, são muito diferentes os dois filmes, e ser diferente não é ruim nesse caso, muito pelo contrário, são duas narrativas com recortes diferentes sobre o mesmo período
e que ambas reforçam aqui a importância da gente não apagar a nossa história. Então, o primeiro trecho que eu trago aqui, para a gente continuar a nossa conversa, é o trecho que o Wagner Moura, logo depois de receber o prêmio, ele vai bastante enfático dizer que os brasileiros precisam fazer mais produções contando a sua história, falando sobre ditadura. Então a gente assiste essa fala e volta a conversar. Vamos lá. I think we have to keep making films about the dictatorship. The dictatorship is still an open scar in Brazilian life. It happened 50 years ago only. We recently had from 2018 to 2022, we had a far right wing president in Brazil /fascist that is a physical manifestation of the echoes of the dictatorship. So the dictatorship is still very present in the Brazilian daily life. So we have to keep making films about it. Zeda, essa fala é muito importante. Até uma outra entrevista, foram várias que o Wagner falou a respeito disso, mas uma outra ele foi perguntado, você tem uma posição política muito forte, né? Você tem algum receio disso te prejudicar? Ele diz, não, na verdade, você tem um ônus e um bônus de se posicionar politicamente. Eu jamais vou deixar de fazer isso, ainda que isso me faça de alguma maneira ter algum ônus. Então, ele desde o começo se colocando dessa maneira, aliás, desde os anos Bolsonaro já, né, Zeda? É verdade. Eu acho que isso que constitui ele um ator tão especial, assim. Ele tem um olhar muito, muito cuidadoso com causas sociais. E é até interessante, porque em algum momento, lá em 2007, quando o filme Tropa de Elite foi lançado, a extrema-direita capturou um pouco o Wagner Moura, principalmente o personagem dele, né? Sem conhecer muito a história, tentou capturar o Wagner Moura como se fosse um amante da violência policial, do discurso fascistoide, e depois se surpreenderam que o Wagner Moura, na verdade, é um ator engajado em causas sociais, com uma visão humanista. Então, acho que eles têm essa dupla decepção, né? Eu lembro que até teve um tweet do Nicolas, na época, dizendo mais Capitão Nascimento, menos Wagner Moura. Mas ele é um ator dessa abordagem. E essa fala dele, eu acho que é super interessante, porque abre uma perspectiva que o cinema brasileiro, a arte brasileira, está resolvendo algo que o Brasil ainda não resolveu, que é justamente essas questões da ditadura. O Brasil, a gente vai fazer fez ano passado, né, 2025, 40 anos da redemocratização, e a gente ainda tem arquivos da ditadura fechados, sem a gente ter conhecimento dos crimes cometidos, dos abusos, das inúmeras torturas, apesar de a gente ter tido um trabalho excelente do Tortura Nunca Mais, do Frei Beto, do Ricardo Couto, de revelar esses casos, a gente ainda tem arquivos fechados da ditadura militar. Então, tanto o Ainda Estou Aqui quanto o Agente Secreto, eles, a partir da arte, eles estão resolvendo algo que o Brasil ainda não teve a maturidade de resolver, que é mostrar os horrores vividos nesse período da ditadura militar, que tem um eco muito profundo com a extrema-direita bolsonarista, que tenta, de alguma forma, reviver esse momento. Então, eu acho que a arte brasileira tem feito um trabalho esplendoroso nesse sentido, de mostrar esses horrores, revelar para a sociedade brasileira o que a ditadura cometeu, e ainda fazendo isso com uma forma bem feita, com a estética, com um primor de atuação. Então, a gente está realmente vivendo um período muito bonito, né, de valorização da nossa arte, sobretudo para o público externo. Ô Chico, o Kleber Mendonça, ele também deu uma declaração que vai muito nesse sentido, que a gente está ressaltando aqui. Eu queria rodar mais esse trecho para daí passar a palavra para você também. Importante, vamos lá. About 10 years ago, Brazil took a very sharp turn to the right, and that time is now gone. The former president is now in jail. He was epically irresponsible in terms of not leading the country. And I really think that cinema can be a way of expressing some grievances that we all have in terms of the society we live in. Aí ele fala, uma parte da fala dele, ele diz extremamente responsável por não liderar o país, e acho que também retomando o período da pandemia, e também outros, mas acho que o da pandemia foi o mais emblemático, né, Chico, que ele ressalta. Ele faz, em poucas palavras, ele dá um diagnóstico completo do que foi o período Bolsonaro, que a gente tem que lembrar que queria acabar, inclusive, com o cinema. Isso. A proposta não era acabar
não era só não permitir vacina, não era só negacionismo, queria inclusive acabar com o cinema, acabar com a cultura. Vivemos sem Ministério de Cultura e com aquela falsa divulgação da Lei Rouanet como se fosse o grande mal do Brasil. Eles queriam acabar com os artistas, para valer. Mal sabia ele que, por exemplo, não tem dinheiro de Lei Rouanet em longas-metragens em filmes como esse, por exemplo. Tem mais dinheiro da Holanda, da Alemanha e da França do que de qualquer contribuinte do Brasil. Que não seria mal nenhum, porque tem uma parte do dinheiro da Ancine, deveria até ter mais, porque o retorno que esses filmes estão dando ao Brasil é impressionante. Pernambuco soube fazer a primeira grande lei de incentivo ao cinema ainda em 2007, renovou em 2014, e hoje, todo ano, tem um filme ganhando ou Leão de Ouro em Berlim, ou ganhando Cannes, ou ganhando algum prêmio nos festivais dos Estados Unidos. Por quê? Porque incentiva e colhe depois o resultado desse cinema. Isso, e até, Uzeda, aqui para trazer o posicionamento do presidente Lula sobre isso, porque ele ligou para o Wagner Moura, né, depois da premiação, enfim, ano passado também ligou para Fernanda Torres, para o Moreira Salles, quando o Brasil levou, por meio da Fernanda Torres, levou o Globo de Ouro, depois no Oscar levou a premiação do filme de língua não inglesa. E agora a gente está pavimentando o caminho para isso de novo. O presidente Lula disse o seguinte: viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. E ele também ressalta que é um filme para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura. Mais uma vez, reforçando isso que a gente está falando aqui, né, Chico? Que a gente tem um líder que reconhece a importância do cinema depois de anos de governo Bolsonaro pavimentando ali um enfraquecimento da cultura, do cinema, enfim, da literatura também. O Lula parabenizou também diretamente o Wagner Moura por essa conquista, ali ressaltando o prêmio de melhor ator drama, né, na categoria drama. O cinema brasileiro, mais uma vez, no topo do mundo. Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura. E também fala sobre a merecidíssima estatueta premiando a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em É o movimento PEBA, Pernambuco, Bahia. É isso aí, fortíssimo. Sempre dá muito certo, né? É um movimento que dá muito certo, porque o Carnaval de Salvador mesmo é um carnaval que teve influência direta do frevo. Isso. O trio elétrico existe por causa do frevo. Eu até participei do rolê na sexta-feira, fiz uma provocação com os pernambucanos, e obviamente na piada, né, alguns pernambucanos não se chatearam, mas como o filme permite a pirraça, eu fiz uma pirracinha dizendo que o Kleber Mendonça, apesar de pernambucano, é um excelente cineasta. Mas a verdade mesmo é que essa união Bahia-Pernambuco sempre dá muito certo. Está provado com Kleber Mendonça e Wagner Moura, os dois premiados, e o Carnaval de Salvador é uma prova disso, né? A influência direta do frevo axé, do frevo possibilitou o nascimento do axé do trio elétrico. E tem uma música do Caetano Veloso, cantada pela Gal, que é Aquele Frevo Axé, que é uma música lindíssima. Recomendo que todo mundo ouça aí, porque tá super no momento agora, né, essa união Bahia-Pernambuco, PEBA. Que de PEBA não tem nada, na verdade. Não tem nada. PEBA, para quem não sabe, no Nordeste tem o sentido de coisa ordinária, por conta daquele, daquele subtatu lá, chamado PEBA. É isso, Zé. É uma coisa menor, meio vagabunda, mas nesse caso é algo super valorizado. Exatamente, a excelência. E o único lamento que eu faço, Gabi, desculpa interromper, o único lamento que eu faço é que a data do Oscar vai sair só depois do Carnaval. Eu também estou lamentando isso. Falei isso hoje mais cedo. Imagina o Carnaval, como seria se o Brasil volta a ganhar o Oscar, o Carnaval de Salvador e de Pernambuco seria uma loucura, né? Meu Infelizmente Deus só vai sair depois, mas vamos comemorar mesmo assim. A gente vai ter motivo para ter mais um carnaval, mais uma festa, Zeda. Eu também lamentei a princípio, porque vai ser só em março e o carnaval dessa vez vai ficar em fevereiro, mas a gente vai ter mais motivo. Não falta também, pra gente que é brasileiro e gosta de carnaval, não vai faltar, assim, não vai faltar motivo pra gente comemorar. Obrigada, meu querido, é um prazer te receber aqui no N2. Valeu, Zeda. Pessoal, foi um prazer. Elô Vilela já chegando aqui para comemorar junto com a gente. A Elô Vilela, que estava acompanhando já aqui, a gente falando sobre... assim, Elô, é realmente um motivo que a gente precisava essa semana. Semana passada, o noticiário continua, na verdade, um internacional muito pesado, mas a gente tem um motivo, assim, para também dar uma respirada, uma retomada, né?
Um motivo e tanto, né, Gabi? Oi, Chico. Aliás, hoje eu vi uma postagem na internet maravilhosa falando das coisas incríveis que existem em Pernambuco, né, que existem no Nordeste. Citava Chico Sá no meio é verdade. da postagem. Tô Maravilhoso. com moral, hein? Tô com moral. Assina embaixo dessa postagem. Sempre esteve, Chico, sempre esteve. E eu queria reivindicar o direito de ser a torcedora número 1 do movimento Extra Peba, porque não é Peba, é extraordinário, é Extra Peba. Extra Peba. Essa junção de Pernambuco e Bahia que tanta coisa boa produz, né? Agora, eu queria destacar duas coisas que eu acho que são, assim, extraordinárias nesse filme. Que é claro, como ele trata da importância da memória e por isso esses discursos todos a respeito da necessidade de mais filmes sobre esse período tão turbulento e ainda tão envolto, né, em nuvens carregadas da época da ditadura. E a outra é o fato de que ele, como o Chico estava falando no começo do programa, das coisas diárias, comezinhas de uma ditadura. E nesse caso do filme, como que interesses econômicos que estavam de mãos dadas com a ditadura se usavam da truculência, da violência do regime para os seus interesses comerciais. Então a gente não está mostrando esse filme, ele não mostra o que aconteceu nos porões da ditadura. Ele mostra o que aconteceu no resto da sociedade por conta dos abusos e da violência que o regime implantou. E além de, claro, ele oferecer para a gente um grande encontro com o Brasil que pouca gente conhece, né? Que nem todo mundo conhece, que ele coloca diante dos nossos olhos o tempo inteiro nesse filme. Então, assim, é muito o que se pode falar sobre esse filme e o que se pode falar do quão ele ajuda a sociedade brasileira a se entender, a se ver e saber da sua história. Nossa, eu achei excelente essa colocação de a gente se entender. Muito bom. E tem vários trechos ali, no começo da conversa eu falei de uma espécie de painel, porque tem várias narrativas, vários recortes que se unem e formam uma narrativa que, assim, são quase 3 horas de filme. Passa, assim, tranquilamente, você parece que mergulha ali junto, tem até um tubarão na história, né, para dizer que mergulha realmente na narrativa do filme e vai tranquilamente, mas tem várias referências da cidade, né, urbanas, tem referências à época também e também ao presente, com documentos históricos, então reforça muito isso, né, essas pesquisadoras ali ouvindo essas entrevistas, lendo os jornais e mostrando como tentaram fazer um apagamento realmente de todas essas histórias, né, porque no fim das contas o Marcelo, ele era um cara que queria viver no momento. Sim. E ele também está em busca de história da própria família, né? Então é todo mundo querendo, indo atrás para juntar os caquinhos ali de uma história que foi quebrada. Né? Muitos personagens em busca de contar o que aconteceu, o que está acontecendo. E o autoritarismo ali do dia a dia presente, no caso do filme, fica mais evidente naquela questão da universidade, da quebra de uma patente, que é uma disputa entre um empresário de São Paulo com o próprio Marcelo, que é um professor ali situado no universo da Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, você tem ali, num ambiente universitário, você tem lá no cartório, na tentativa de tirar uma segunda via de documentos, você tem... documentos que se perderam, que é muito claro sobre esse apagamento também da época. Exatamente. Né? Então, é memória na veia. É na veia mesmo. Elô, então, adorei assim, as observações que você trouxe também. O que eu tenho para dizer para as pessoas é corram para assistir o filme se vocês ainda não assistiram, até para a gente torcer junto. Realmente é, assim, um privilégio a gente conseguir fazer filmes e assistir, acompanhar filmes como esse sendo feitos. Elô, falando... Eu achei incrível também, Gabi. Só para complementar, Lógico. Achei incrível o discurso do Kleber Mendonça, quando ele falou também para os estadunidenses, para a juventude que está no cinema nos Estados Unidos, dizendo para eles, vocês também precisam fazer filmes a respeito da realidade que vocês estão enfrentando aqui. Eu achei isso maravilhoso, fico até arrepiada quando eu falo, porque é isso mesmo, né? A gente
quer entender, a gente sabe que esse período precisa ser vasculhado em todos os seus aspectos. E lá nos Estados Unidos, eles estão enfrentando um mergulho na barbárie, um mergulho no fascismo, e a arte nos Estados Unidos não pode deixar esse momento passar em branco. Eles têm nas mãos as condições de ajudar a população dos Estados Unidos a entender o que eles estão enfrentando. Nossa, fundamental isso. O Kleber Mendonça Filho, ele faz essa provocação e traz isso chamando jovens para produzir cinema, para produzir arte. Muito boa essa lembrança. Aliás, tá difícil hoje, assim, retomar as notícias do dia, porque eu tô muito empolgada. Eu falei para o Chico se assistir, que eu tô com dificuldade hoje, tô querendo falar muito. Tô muito animada e muito feliz. A gente fica mesmo muito feliz, né? É realmente um respiro. E é falar de política também, né? Estamos deixando de falar. Também. No fim das contas, o que eu queria trazer aqui também, a gente tem essa comemoração que está sendo lá nos Estados Unidos também, e ao mesmo tempo uma extrema-direita que está incomodada, ficou no ano passado com a Fernanda Torres, com Ainda Estou Aqui, e está mais uma vez. Quem acabou de voltar de lá, bastante decepcionado, é o senador Flávio Bolsonaro. Queria trazer essa história aqui também. Ele foi para uma viagem nos Estados Unidos e ele não conseguiu se reunir com os integrantes do alto escalão do governo Trump. Queria uma foto ali do lado do secretário de Estado, Marco Rubio, achou que de repente seria um bom momento para isso, mas voltou meio frustrado, até uma apuração do jornal o Globo, essa história do repórter Gabriel Saboia. E o Flávio, o que ele quer, Elo, no fim das contas, é o apoio do governo Trump, da extrema-direita, para ele conseguir, enfim, angariar ali um entorno dele mais forte para sair como candidato nesse ano, né? Pois é, não rolou, né? Não. Voltou de mão abanando. A foto que ele queria com o Marco Rubio não saiu. E isso é uma prova do quanto de espaço que o Eduardo Bolsonaro perdeu, porque ele foi para lá junto com o irmãozinho dele para o irmão conseguir essa boquinha lá em Washington, e o irmão não conseguiu boquinha nenhuma. Então passou a fase, aparentemente, de intimidade do Eduardo Bolsonaro com o alto escalão do governo dos Estados Unidos. Não vai ser muito fácil para ele conseguir uma vinculação direta da Casa Branca com a campanha eleitoral aqui, o que não significa absolutamente que os Estados Unidos não tentarão interferir no resultado das nossas eleições, no processo eleitoral. Obviamente que tentarão, mas essa correlação direta com a família Bolsonaro me parece que se perdeu. Trump não gosta de perdedores, não gosta de losers, como eles falam nos Estados Unidos, e Bolsonaro preso é um grande perdedor. Então eu acho que ele não está querendo se associar muito com essa família. Isso não quer dizer que ele não quer ver aqui no Brasil um presidente de direita ou, se possível, de extrema direita. Claro que ele quer. Mas com os Bolsonaro parece que a coisa desandou. E a turma da extrema-direita está enlouquecida, né? Você tem Kim Kataguiri falando que a gente precisa romper com esse passado, olhar para o futuro. Aquela velha história de quem defende projeto de escola sem partido, projeto de escola que não tem visão crítica, projeto de escola que não olha para o que é a sociedade ao seu redor, ao redor da escola, né? É Kim Kataguiri, a gente não podia esperar outra coisa. E um discurso que está muito alinhado, está ali de mãos dadas com esses discursos aí pró-anistia, né? Pacificação, não, vamos olhar para frente, a gente precisa pacificar o país, a gente não pode se esquecer disso também. Ô Chico, eu posso trazer aqui mais uma fala? Por favor, vamos mandar. Já que a gente está falando de extrema-direita, tem mais uma coisa que está desagradando aí essa galera, que é o fogo amigo para o lado do Flávio Bolsonaro. A gente está vendo a manchete aí na tela por parte da Damares. Ela deu uma entrevista para o SBT News, a senadora Damares Alves, e colocou uns defeitos ali, umas fragilidades na candidatura do Flávio Bolsonaro, cobrou por uma mulher como vice na chapa. Ela disse o seguinte: qual voto que a direita vai ter que tomar cuidado? O voto feminino. Acho que perdemos muito em não dizer o que nós fizemos pela pauta feminina no governo anterior. Nós fizemos muito, mas há uma confusão entre os conservadores sobre o que é uma pauta feminina e o que é feminismo. Flávio Bolsonaro vai ter que aprender a falar com a gente. Então, no fim das contas,
Quem diria, né, que a gente fez? Será que ela quer estar reivindicando para ela mesma? Eu também, assim, fiquei curiosa, mas imagino que... Você acha que não, Elô? Que ela não tá... Acho que não. Acho que ela... Não, o nome que esse pessoal quer é da Tereza Cristina, aquela que foi ministra da Agricultura, sim, né, do Bolsonaro. Sim, deve ser. Esse é o nome feminino, né, o nome da mulher que querem colocar na chapa. E eu acho que a Damares fez uma outra denúncia muito séria nessa matéria e uma avaliação muito correta. A ignorância da extrema-direita a respeito do que é a pauta do feminicídio, né, e mistura isso com o feminismo, é maravilhosa por si só. Mas ela fez uma outra denúncia, dizendo que durante 2 anos, ela que estava à frente do Ministério das Mulheres, junto com outras pessoas do partido, prepararam um pacote de combate ao feminicídio no Brasil, que era para ser lançado em grande estilo no Palácio do Planalto, com Bolsonaro cercado de juízas, promotoras, pessoas da área da justiça, todas mulheres. E na última hora, a turma mais próxima do Bolsonaro convenceu o próprio de que isso era coisa de feminista. Ele assinou esse pacote numa madrugada para não ter ninguém, para passar despercebido. Então, o que a gente tem aí é a prova de que esse assunto é fundamental para todo mundo, inclusive para Damares Alves e outros. Então, por isso me parece super pertinente o que eu falei aqui com vocês outro dia, que já tem gente no Ministério da Justiça esperando o novo ministro chegar para apresentar para ele justamente uma ideia de um pacote antifeminicídio. Um assunto que pode ser o grande assunto desse ano eleitoral, para mostrar que esse governo tem ações já em curso e pode adotar outras com a ajuda da Polícia Federal, fazer um grande pacote antifeminicídio, que é um tema que o governo já está trabalhando e quer trabalhar mais, quer usar o Conselhão para que empresários, homens que participam do Conselhão, usem os seus nomes e as suas empresas para fazer campanha antifeminicídio, para acabar com esse ódio contra as mulheres difundido nas mídias sociais, difundido pelos algoritmos, que é outra briga que o Ministério da Justiça pode travar também. Então é um grande assunto para esse ano, somado, claro, ao fim da escala 6x1, que podem dominar as discussões no Congresso, com o governo indo à frente, né? Claro, além do problema das emendas, esse é um capítulo à parte, mas que precisa de uns 10 programas para a gente tratar, porque é muito dinheiro, muito desvio. Mas eu acho que isso seria um excelente trabalho para o próximo ministro da Justiça, que a gente ainda não sabe quem é, porque ainda não foi anunciado, mas quem está tocando o ministério é o secretário executivo. Mas eu acho que a Damares fez um diagnóstico super correto e uma denúncia seríssima, mostrando o quanto a extrema-direita é dominada pelos homens e não está nem aí para o problema do feminicídio, o que também deveria ser explorado bastante nas eleições, na campanha eleitoral desse ano. Pois é, né, Lô? Já deveriam ter entendido isso quando as mulheres decidiram as eleições nas eleições passadas. Exato, mas vê o caso de São Paulo. O Tarcísio de Freitas, ele aplicou menos de 10% da verba para combate ao feminicídio. Então, é dessa extrema-direita que até a Damares está vendo que não dá. É isso. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê amanhã, querida. Um bom trabalho por aí. Até amanhã, pessoal. Valeu. Boa noite, querida. Aliás, a Elô chamou a atenção, teve um momento que você falou, né, Chico, será que ela está puxando, assim, para ela? Talvez não como vice, né, porque a Elô até falou quais são os interesses, mas talvez para o ministério que ela tocava, né, para tentar, acho que nós não ressaltamos o suficiente, eu acho que mais ou menos por aí, né, Chico? Até teve investigação, que ainda está em curso até hoje, sobre supostas fraudes ali dentro do Ministério da Damares, de ONGs que, na verdade, eram de fachada. Sim, então, teve muita coisa daquelas clínicas evangélicas de combate à droga, viciados, que, na verdade, era uma usina de desvio de dinheiro. Tem muita coisa aí numa herança maldita da Damares. É isso aí. Vamos trazer também a lembrança para quem está nos acompanhando nesta tarde de segunda-feira que teremos previsões de economia no final desse mês.
vai ter um mapa da mina de 2026. Todo começo de ano a gente traz, né, Chico? Com base ali nas previsões sobre dólar, sobre as principais bolsas do mundo inteiro, juros, como é que tudo vai se comportar. E esse começo de ano não é pouca notícia, né? No mundo. Então, notícias internacionais que também influenciam em como a economia e as bolsas se movimentam, né? Tentar entender agora na largada é que é a grande jogada, né? Por isso que é importante esse mapa da mina que o Eduardo Moreira faz agora no fim do mês. E a gente tem que levar em conta que não é qualquer um. É alguém, é um analista que acertou tudo do ano passado. E olha que não foi um ano fácil de se acertar, né? Não foi nada fácil, ali com trovoadas, tempestades e etc. Mas deu rumo. Muita gente apostou num dólar explodindo. Quem caiu no conto da Faria Lima perdeu dinheiro. Então, é um diagnóstico fundamental esse mapa da mina para quem quer colocar o seu suado dinheirinho em alguma aplicação. Então, se você quer saber como colocar o seu suado dinheirinho, e assim, né, gente, não precisa ser muito dinheiro. O negócio é saber como investir, não necessariamente ter um grande montante, porque a gente sabe que não tá fácil para ninguém. Para você não cair em contas como o Banco Master, por exemplo. Isso, exatamente. Aliás, vamos falar disso hoje. Tem gente que não recebeu ainda, nem essa parte que está garantida pelo Banco Central, que é até 250 mil reais. Muita gente ali correu para cima daquele CDBzão de 140% de rendimento, caiu numa roubada. Se lascou. E quem botou mais dinheiro, adeus, né? Isso. Então, para você ficar por dentro de tudo isso, a gente traz todos os dias no nosso noticiário e também tudo isso atualizado no Mapa da Mina com o Edu Moreira, no dia 29 de janeiro, um evento gratuito que você pode acompanhar online. Vai ser quinta, 8 horas da noite. Vai em sln2.com.br, deixa o seu e-mail rapidinho. Enquanto você assiste aqui ao N2, você já vai recebendo os alertas e tudo já está sendo armado para o dia 29. Não perde. Vamos chamar Rodrigo Viana aqui para a nossa mesa redonda? Por favor. Num dia aqui muito especial. Vibrei muito também, Gabi. Nossa, eu vibrei tanto que eu achei que eu ia receber uma multa, na verdade. Do condomínio? Eu espero que os meus vizinhos me perdoem, já pedindo uma desculpa pública aqui, porque eu falei, gente, 1h da manhã que saiu o resultado aqui pra gente no Brasil e não dava para segurar, né? Foi demais, é demais, né? E assim, as falas muito articuladas, né, dos dois, tanto do Wagner Moura quanto do diretor, que assim, consolida a carreira, né? Um baita diretor, o Mendonça. O Chico teve agora há pouco no ICL Urgente comentando isso com a gente também. E só o registro que eu fiz rapidinho lá no ICL Urgente, o Chico também, como que uma parte da crítica em São Paulo e no Rio, né, ficou despeitada no começo, né, dizendo, não, esse aí é um filme regional, né? É engraçado isso, né? Então é um filme do mundo agora, né? Porque ganhou talvez o segundo ou terceiro prêmio mais importante do mundo no cinema, né? Bem essa mania, né, de tudo que é do Nordeste, ou que tudo que não é do Rio e São Paulo é colocado ali na prateleira. Tudo que não é do eixo. Do regional. Aqui é regional, é o exótico do Brasil. É exótico. Porque as lendas... Gente, é uma coisa incrível, mexe com a imaginação das pessoas. E tem lenda em qualquer lugar. A loira do banheiro é a lenda urbanística que tem, inclusive, em São Paulo. Há quem diga, inclusive, que a loira do banheiro habita os banheiros da USP até hoje. Até hoje, mora lá. As lendas são do país inteiro, tudo é do país inteiro, né? Excelente. E tem também uma outra referência ali, que é um caso bastante atual também, do caso Miguel, né, da espetacularização. Nossa, saiu bem. Daquela patroa que deixou o filho da empregada doméstica sozinho. E caiu no elevador, caiu do prédio, na verdade, né? Ele subiu de elevador e depois ele... Que é uma das crônicas do livro, do disco, ou do filme. É porque eu falei do regionalismo. A dona Sebastiana, que também tem... Todo mundo tem uma tia daquela. Todo mundo pelo menos toda a família pernambucana tem. Eu enxergo assim a dona Sebastiana em alguém da minha família. Então tem muitas cenas que trazem assim um componente de um filme 100% brasileiro. É isso, muito não? Bom. Sensacional. Em 2 anos seguidos a gente ter 2 filmes tão fortes assim ganhando prêmios internacionais e é muito simbólico, né, desse retorno, porque o Brasil viveu 6 anos, vai pegando os 2 do Temer, mas o Temer ainda foi pela metade. Depois com o Bolsonaro aquele afunda totalmente, né?
Então, depois de 6 anos nas trevas, a gente tem uma retomada assim da democracia e vem junto com essa iluminação também no cinema, nas artes. Né? Interessante. O Jamil Chad escreveu sobre isso também, uma coluna no nosso site falando Muito sobre bom. a importância da arte para sobreviver e para resistir a tempos de autoritarismo. Muito boa a coluna do Jamil, que está aqui para conversar com a gente também num dia de comemoração. Finalmente, né, Jamil, um respiro. Diante de tanta notícia de fim de mundo, a gente também vai falar sobre algo que nos deixa assim, muito feliz nessa segunda-feira. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Sim, muita emoção, na verdade. A gente está ficando já acostumado com isso, né, Chico? Pois é. Né, e aparentemente não tem fim. Vamos nessa. Agora, tem um recado, né, do Kleber Mendonça Filho que foi muito, muito importante. Aquele discurso muito curto que ele fez, ele de repente termina convocando os americanos e os brasileiros a fazerem filmes. A juventude, basicamente, né, os jovens cineastas dos Estados Unidos e do Brasil fazerem filmes. Não foi um apelo só pela arte dele especificamente. Todos nós sabemos que num momento tão importante, principalmente da história dos Estados Unidos e do nosso hemisfério, com tudo que está acontecendo, tem uma arma que eles não têm, que é a arte. Né? Essa é uma arma que é extremamente poderosa e o lado autoritário sabe muito bem da importância e da mobilização que essa arte pode representar. E aí, claro, o que a gente vê, tanto nos Estados Unidos, como vimos, aí o Rodrigo acabou de citar na questão do Temer, depois Bolsonaro, não é só porque a arte não interessa para eles, não é só porque é um sintoma da barbárie, não é só isso. É também porque é uma estratégia justamente para secar, para impedir que justamente aquela arte possa servir de resistência. Kleber Mendonça estava falando sobre isso, ele estava falando sobre resistência, sobre memória, sobre a construção justamente, eu diria, de uma sociedade capaz de olhar, entender o que está acontecendo, exprimir justamente os sentimentos de medo, de angústia, mas também de esperança. E é isso, eu acho que é o recado também do filme. Alguém perguntou até para o Wagner Moura, acho que ontem ou hoje, sobre filmes, sobre a ditadura, e ele falou, sim, tem que ser sempre feito sobre isso. Quer dizer, não só sobre isso, obviamente, mas não é porque teve um em 2025, depois outro em 2024, depois 25, etc., que então, não, de forma alguma. A construção da memória é fundamental para a construção da democracia. Porque não é olhar para o passado. Na verdade, é construir o futuro. Eu achei legal, o Jamil, que o Kleber Mendonça, claro, ele fala isso para os jovens cineastas do Brasil, dos Estados Unidos, serve para o mundo inteiro. Mas é tão comum a gente ver um intelectual, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos, né, vir aqui falar, resistam, usem a sua arte para resistir. Exato. E dessa vez é um brasileiro que vai lá nos Estados Unidos e fala, atenção, estadunidenses, usem a sua arte para resistir. Porque lá no Brasil nós prendemos o fascista. Aqui vocês não prenderam, ele que está prendendo todo mundo aí com essa Gestapo nas ruas. Então, para mim teve esse gostinho também, ele fez isso com muita categoria, não estava ali querendo se bancar, de saber de tudo, foi com calma. Sim. Mas para mim passou isso também, o brasileiro dizendo para a turma lá, cuidem, usem a arte, né? Vocês sabem fazer, é a hora certa de fazer também, eu achei bacana isso também. Muito bom, não, ele deu um recado. Foi sim, Rodrigo, e é curioso porque, claro, também tem o componente, claro, de Hollywood, né? O Hollywood que está sendo assediado pelo governo Trump também. O governo Trump que lá atrás, no começo do governo Trump, nomeou Sylvester Stallone, Mel Gibson e mais alguém, ou mais dois, todos homens, brancos, musculosos, o cenário basicamente da América que o Donald Trump gostaria de ver, obviamente conservadora, repleta de escândalos de racismo, de pedofilia, enfim, de vários outros... pedofilia, misoginia, enfim, um pacote de problemas. Kleber também mandando uma mensagem nesse sentido para um grupo que sim está sendo basicamente assediado. É aquela história, né? Eles exportaram por tanto tempo a democracia, de repente vale agora
a importação da democracia. Vão precisar. Estão precisando importar. Está faltando lá na prateleira lá nos Estados Unidos. Tá faltando. Tem, mas está faltando. Tem, mas está em falta. Foi importante esse recado também, Rodrigo, essa observação que você trouxe. Aliás, muitos comentários bons aqui. Pena que, assim, não dá tempo, porque é tanta coisa que a gente precisa falar, mas no nosso chat a Diana fala, para que usar molho quando a gente tem a palavra borogodó? Borogodó. Tem essa música, né, enfim, que veio com muita força quando o Wagner Moura também ganha o prêmio de que o Wagner Moura é o baiano que tem o molho. Aí muita gente falando, ele tem o borogodó, né? Que é a nossa palavra brasileira, enfim, uma palavra belíssima também. Aqui também o Moisés dizendo, esquece a pauta, vamos falar dos molhos baiano e pernambucano, viva a arte, viva o Nordeste. Muita gente comemorando. Dá vontade, né, de passar aqui uma hora só falando de cinema. Esquecer um pouco da política mais pesada. Né? Mas e tá pesada mesmo. Aliás, quando o Jamil vem, acho que as pessoas já sabem que a gente tem muita notícia, enfim, internacional para trazer aqui. E o cenário tá bastante grave, na verdade, né, Jamil? A gente teve uma resposta do líder supremo do Irã, agora, o Ayatollah Ali Khamenei, queria trazer essa história também. Ele postou uma charge criticando o Donald Trump, já que a gente estava falando a críticas também ao Trump e ao governo dos Estados Unidos, porque o Trump disse que as Forças Armadas estadunidenses estão considerando opções muito fortes, ele usou nesses termos, opções muito fortes contra o Irã, em relação ao Irã. E aí o Ayatollah diz, aquele pai que ali se senta com arrogância e orgulho, julgando o mundo inteiro, também deveria saber que geralmente os tiranos e arrogantes do mundo, e aí ele cita Faraó, ele cita alguns chás aqui também, personagem bíblico, para dizer, e outros semelhantes também foram depostos quando estavam no auge de seu orgulho. Isso também será derrubado. E o Irã está passando por uma onda de protestos, né, Jamil, que começaram em dezembro. Tem um contexto ali de desvalorização da moeda iraniana. Tem um número de mortos também bastante importante, já passa de 500. Vou trazer aqui a fala do Trump primeiro, Jamil, e na sequência você nos ajuda a entender esse cenário que é bastante complexo. Vamos lá. They're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Aí, Jamil, essa história que o Trump falou sobre opções muito fortes contra o Irã. Gabi, olha, vamos lá. É um tema extremamente complexo. Não há respostas, vamos dizer assim, do mundo binário para a complexidade do que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Então, nós temos que entrar na complexidade porque ela, obviamente, ela está sendo jogada nas nossas caras. Essa complexidade envolve, obviamente, o que nós estamos atravessando, que é o redesenho da ordem internacional. Nesse redesenho da ordem internacional, ela passa pela Venezuela, ela passa por Cuba, mas ela passa também pelo Irã. O Irã é uma peça fundamental, inclusive, da política externa americana dos últimos 40 anos. Na verdade, muito mais. É que em 40 anos, vamos dizer assim, os últimos 40 anos foram extremamente conturbados. Agora, o governo iraniano, pelo menos do meu lado, não tem nenhum tipo de simpatia no que se refere à repressão, à violação dos direitos humanos e, principalmente, à violação dos direitos das mulheres. A esquerda participou da Revolução em 79. Ela foi, basicamente, fundamental, inclusive, para a derrubada do Shah, a esquerda naquele momento. Partidos, inclusive, comunistas. Se organizaram, foram às ruas e, progressivamente, nos anos 80 e já nos anos 90, a esquerda foi absolutamente marginalizada e depois massacrada pelos ayatollahs. Então, a gente precisa entender que a complexidade do Irã não cabe numa equação de fácil solução. Dito isso, e deixando muito claro que o que acontece, por exemplo, com as mulheres no Irã é absolutamente terrível, não há outro nome para isso. Dito tudo isso, mais uma vez nós precisamos olhar para o outro lado, que é o lado, obviamente, de um país
que tem pretensões imperialistas, no caso dos Estados Unidos. Então, é complexo, porque justamente envolve, de um lado, um regime que, ao longo dos últimos anos, tem matado, tem torturado, tem feito prisões arbitrárias, e, de outro lado, tem um outro governo que não necessariamente está interessado no bem-estar da população, e sim, obviamente, na influência numa região absolutamente estratégica para esse redesenho da nova ordem. Então, essa história é complicada justamente por tudo isso. E é ainda mais complicado uma solução para ela, porque, então basta derrubar o Ali Khamenei. Não. Né? Nós vimos o que aconteceu no Iraque, nós vimos o que aconteceu na Líbia, nós estamos vendo ainda o que acontece no Afeganistão. Então, o governo americano também sabe que é muito complicado, simplesmente num país da dimensão do Irã. O Irã é gigantesco, gente. O Irã é absolutamente gigantesco. Você simplesmente derrubar e abrir um vácuo de poder num país daquela dimensão. Então, tudo isso transforma essa situação numa situação muito complicada. Eu tenho contato com algumas pessoas que estavam lá. Claro, eu já estou há 4 dias sem nenhum contato com essas pessoas, porque, claro, a internet não está funcionando, mas um dos rapazes, inclusive, que eu tenho algum tipo de relação por WhatsApp, etc., me dizia antes, inclusive, disso tudo acontecer no fim de semana. Falei, como é que estão os protestos? Ele falou, que protestos? Falei, como assim? O que a gente está vendo? Ele falou, não, isso aqui é uma revolução. Então, é algo grande e vamos ter de aguardar aí para ver qual vai ser o encaminhamento disso tudo. Agora, Jamil, o governo, ou os apoiadores, né, da República Islâmica, né, do Khamenei, tem conseguido colocar gente na rua também. Eu vi algumas imagens, algumas fotos de protestos a favor do governo, né, enfim. E o Ali Khamenei hoje fez um pronunciamento, além dessa postagem que a Gabi trouxe agora há pouco, ele me parece que fez uma fala também internamente lá na televisão iraniana, está tentando recuperar a iniciativa interna, né? Então tentar entender se isso está fora de controle ou se também, é o que você falou, é difícil, a gente não tem contatos independentes lá dentro e a imprensa muitas vezes é controlada também pela turma nos Estados Unidos que tenta criar uma situação de que fugiu ao controle e já foi, né? Você consegue ter uma avaliação do que está acontecendo nesse momento? Não consigo, né? Eu vou ser muito sincero aqui. Tenho tentado, mas eu diria, esse cenário, ele não está claro para nenhum dos dois lados. Primeiro, como você bem colocou, de um lado você tem um regime que obviamente controla a imprensa, que obviamente tem a sua mensagem oficial, e essa mensagem oficial é muito enfática, e do outro lado você tem, claro, Donald Trump, que tampouco é uma fonte, vamos dizer assim, confiável de informação. No meio disso tudo, você tem muitas ONGs, principalmente aqui na Europa, atuando, claro, ao lado, basicamente, de muitos manifestantes. Mas aí sempre tem a dúvida, essas são ONGs legítimas ou elas são basicamente ONGs que fazem parte de algum tipo de campanha para a construção de uma narrativa que leve a uma queda eventual do Ayatollah? Então, tudo isso ainda é muito obscuro. Ainda mais obscuro o filho do Shah do Irã, né, que se apresenta, vivendo nos Estados Unidos, se apresenta como a pessoa que basicamente vai voltar ao país para os tempos gloriosos do Irã e vai comandar, vamos dizer assim, uma transição. Justamente com essas fontes que eu tenho no Irã, perguntei, e esse personagem? E a resposta que eu recebi foi basicamente a seguinte, Rodrigo, olha, claro que ele é uma figura relevante nessa história toda, mas há décadas ele não está no Irã. Nós, jovens iranianos, temos os nossos líderes. Então, olha só como é complicado, porque mesmo dentro da manifestação, mesmo dentro do, vamos chamar de protesto ou de revolução, como você quiser, não está muito claro quem é o líder disso tudo. Eu acho que não há, inclusive, uma liderança tão clara nem para eles. Agora, insisto, aí não tem meias palavras. Se nós defendemos os direitos humanos, temos que sim denunciar o que acontece, principalmente com as mulheres no Irã. Não há nenhuma dúvida sobre as violações, sobre os abusos, sobre o fato de
de elas serem basicamente enforcadas em praça pública. Escrevi outro dia uma matéria dessa, fui atacado por dizer que eu estou criando narrativa. Não. Isso é absolutamente real. Agora, do outro lado, insisto, eu não tenho nenhuma evidência de que o governo americano está agindo em nome do povo iraniano. Ele quer, obviamente, a influência naquela região. A mesma história da Venezuela. Quem diz que vem depois disso tudo a democracia? Nada, né? É isso, Jamil. Aquela história, né, de que elas valem, as mulheres, né, no Irã, valem metade, segundo uma lei local. Isso é muito grave. É importante aqui essa sua fala, e acho importante sempre a gente ter a avaliação de Jamil aqui acompanhando tão de perto um tema que é tão complexo que não tem uma resposta única. Mas você falou sobre essa posição do governo dos Estados Unidos, que é algo que a gente acompanha historicamente, sempre os interesses dos Estados Unidos à frente, eles têm interesses pessoais ali, e tem uma reportagem que você traz hoje que é, assim, estarrecedora, Jamil, porque eu não me canso de ficar estarrecida com as notícias que a gente traz dia a dia, mas essas, assim, tem um caldo que junta para sair essa notícia do Jamil, que realmente, são muitos elementos. Então, vou trazer um pouco do contexto aqui e já passar para o Jamil explicar, porque tem muito mais competência do que eu. Mas a reportagem do Jamil faz um alerta sobre como o governo americano está fazendo campanha para recrutar milhares de jovens para entrar no ICE, o Serviço de Imigração lá dos Estados Unidos, a alfândega, né? Só que o objetivo é realmente acelerar esses processos pela deportação dos imigrantes, e processos que preocupam bastante. Por quê? Olha só as propagandas, a gente já está colocando aqui na nossa tela, mas tem esse primeiro: precisa de um emprego? Junte-se à ICE hoje mesmo. Depois também, a América precisa de você. Enfim, tudo com um teor ali, proteja a sua nação. Depois é o que a gente vai ver na sequência. Junte-se ao ICE agora, que tem um teor também supremacista. Tem um que é muito mais claro até, porque tem o Donald Trump com um bigode, como se fosse um bigode de leite, de fato, ali você está vendo agora, e aí diz: bebam, americanos, como se fosse uma propaganda para os estadunidenses beberem leite, só que na verdade a gente sabe que tem a estética do copo de leite que é usado pelos supremacistas brancos, né? Porque o leite representa ser branco e puro. Então, assim, é uma junção de coisas, e isso é o governo que está apostando. É o famoso apito de cachorro, né? Que foi usado aqui no Brasil numa live do Bolsonaro, só para reaquecer a nossa memória. Verdade, todos tomando copo de leite. O Felipe Martins, o que está preso agora, mas o Bolsonaro tinha mais um terceiro personagem que não me lembro agora, mas também usado essa mesma simbologia. Bem lembrado, Chico, aqui para fazer um comparativo para as pessoas, né, para a nossa audiência se recordar também. Mas, Jamil, são muitos elementos ali também, né, de que realmente o ICE está atendendo cada vez mais a ter pessoas ali que vão pelo caminho da violência, né, não é só do supremacismo, é da violência, do racismo. É muito preocupante. É muito preocupante. E eu acho que não é nem um apito de cachorro, é um berrante. Né? Um berrante que a gente está vendo. Porque é absolutamente explícito. Eu vou tentar aqui decifrar. Primeiro que nenhuma imagem política é neutra. Mas neste caso específico, ela manda muitas mensagens. E qual é a mensagem? Isso é um recrutamento. Né? O ICE quer ser a maior força policial doméstica federal dos Estados Unidos. Ele tem um orçamento, gente, não é brincadeira não, de 70 bilhões de dólares. 30 bi extras eles ganharam para o próximo ano. Isso tem exército no mundo que não tem um orçamento desse. Na verdade, o exército brasileiro não tem esse orçamento. Então, só para a gente colocar o que é que está acontecendo. E é um recrutamento. O recrutamento, então, é para quê? Serviços comunitários. O que é o recrutamento? E o recrutamento traz mensagens que são direcionadas absolutamente para um grupo muito específico da população americana,
supremacistas brancos. E aí, por que disso? Em primeiro lugar, fala que está acontecendo uma invasão nos Estados Unidos e que, portanto, precisamos de vocês para expulsar essas pessoas que estão invadindo o nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, esses cartazes, eles têm a estética da Segunda Guerra Mundial. Só procurar os da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que são muito parecidos. O que quer dizer isso? O governo americano está dizendo à população, estamos em guerra, gente. Nós estamos em guerra. Outro detalhe, todos os cartazes, a convocação é de um homem branco. Não há diversidade. Não há nenhum tipo de multiculturalismo, absolutamente não. Todos homens brancos. E várias mensagens, algumas mais escondidas, outras não. Por exemplo, o uso repetido da palavra homeland, com H maiúsculo, essa é uma delas, e a outra heritage, patrimônio. E homeland, claro, pátria. As duas com H maiúsculo. O que é o HH? Heil Hitler. Está nos cartazes oficiais do governo americano. Então, claro, é absolutamente assustador. Tem um deles que eu gostaria que a produção colocasse, que é justamente de um tio Sam com várias plaquinhas, e em cima está escrito Which way, American man? Qual o caminho americano? Parece uma coisa absolutamente neutra, né? Não sei se vocês estão vendo, eu não estou vendo daqui, Gabi. Nós estamos sim. Tem as plaquinhas ali. Perfeito. Isso, dá para ver assim, está na tela. Isso, e em cima está escrito qual o caminho americano. Parece quase ingênuo, uma frase quase ingênua, mas não é. Olha só de onde vem isso. O texto é inspirado num livro do nacionalista branco William Simpson, que o original é Which Way, Western Man? Qual o caminho, homem do oeste? O livro, gente, isso aqui não é uma brincadeira, isso é muito, muito sério. O livro, ele é absolutamente xenófobo. Um dos capítulos, para vocês terem uma ideia desse livro, chama, esse é o nome do capítulo, Rodrigo, A Necessidade da Eugenia. Uhum. A Necessidade da Eugenia. Eu quero ler um trecho do livro que faz parte da referência desse cartaz. Olha o que diz o livro que é usado como referência. Abre aspas. No caso de um país como os Estados Unidos, se a essência original e seus valores devem sobreviver, então todos os estrangeiros, como negros, judeus e orientais, terão que ser expulsos e mantidos fora. A imigração terá que ser estritamente limitada aos grupos étnicos mais intimamente relacionados por sangue e tradição, aos grupos étnicos que deram origem ao país. E continua, só um último trecho aqui. Permita-me, abre aspas de novo, permita-me começar declarando francamente que estou preparado para aceitar a violência por parte do nosso povo. Preparado para aceitar a violência, gente, está escrito. Uhum. O domínio dos judeus sobre nós não será afrouxado até que quebremos seu aperto. Hitler sentiu que precisava ir às ruas. Toda abordagem normal ao seu povo foi proibida. Hoje, nos deparamos com uma situação muito semelhante aqui. Jamil, gente, é de arrepiar. De que época que é esse livro, Jamil? De que década que é esse livro? Você tem de cabeça? Tem, 1978 ele foi publicado, 78, mas já era no final da vida do Simpson, desse nacionalista branco. Ele já tinha começado, basicamente, nos anos 20, nos anos 30 ele ganha uma certa projeção, anos 30 a gente sabe do que a gente está falando, ele cai no esquecimento e continua, basicamente, falando com os supremacistas brancos. E nos anos 70 ele publica esse livro com uma editora neonazista nos Estados Unidos. Gente, disso é o que sai para ir para um cartaz oficial do governo americano, fazendo o recrutamento de uma força especial para a deportação de imigrantes latinos. Nem desenhando, Chico, nem desenhando fica mais explícito do que nós estamos falando.
Meu Deus, esse trecho é assustador, né? Assustador. Totalmente. Só não tinha o peso dos latinos, né? Na época que ele escreve, ele fala dos judeus, dos orientais e dos afrodescendentes. Aliás, não usa afrodescendentes. Exatamente. Ele fala africanos. Mas não cita os latinos, que acho que não tinha um peso tão grande a imigração da América Latina ainda. Não era o grande espantalho, né? Agora virou. Se ele escrevesse hoje, estaria por aí. Mas isso, né, Jamil, que você nos traz, assim, essa inspiração dos cartazes nesse autor neonazista ou supremacista, ajuda a entender que tipo de pessoas que eles querem no ICE. E ajuda a entender por que o cara tem ódio, por que aperta o gatilho rápido. É meio que tá autorizado, né? Tá autorizado. É para ir para porrada mesmo, usando o português bem claro. Não é para mais ou menos, é para pancada. Tá liberado, especialmente com os latinos, mas se precisar, também com os brancos que estejam no meio do caminho, como fez o nazismo, né? Os poucos que se opunham ao Hitler, tiveram coragem, foram atropelados e mortos também, né? Aliás, agora, para a gente pegar mais um contexto recente, porque toda hora tem uma notícia nova, alguma ameaça nova do Trump. Agora foi contra a Havana de novo, ele foi para as redes sociais e tudo, e até sugeriu que depois de tomar a Havana, quem deveria ser o chefe ali da diplomacia seria o Marco Rubio, ele que seria o novo presidente de Cuba. Então ele faz um post dizendo o Marco Rubio seria o presidente de Cuba, tem um post, né, falando disso, e ele dá um retweet ali, ele reposta e diz, realmente, isso soa bem para mim, isso faz sentido, né, é uma boa ideia. Então, um avanço contra Cuba, né, focando em Cuba mais uma vez, depois da Venezuela. Gabi, tem uma história muito interessante nessa relação com Cuba. A primeira delas é o fato de que, em outra postagem, Donald Trump disse que, a partir de agora, o abastecimento de combustível da Venezuela para Cuba está interrompido. Cuba já vive uma situação dramática e dependia do combustível venezuelano, basicamente, para sobreviver. Então, a situação é, obviamente, muito, muito crítica hoje em Cuba por conta do que pode ser o destino, basicamente, das próximas semanas sem o combustível venezuelano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação ao Marco Rubio e essa questão da sua origem cubana. Os pais dele são cubanos. Agora, ele sempre fala disso e ele dá a entender que eles fugiram do Fidel Castro, né? Que eles saíram quando o Fidel Castro tomou o poder, quando houve a Revolução cubana. Mas olha só que interessante. A Revolução foi em 1959. Né? A família dele saiu de Cuba, se eu não me engano, em 1956. Então, eles não fugiram do Fidel Castro. Né? Não há essa história na família do Marco Rubio. Mas ele se reinventa hoje como se fosse um imigrante, um exilado de Havana por conta de Fidel Castro. Olha que curioso essa história. Né? A manipulação, inclusive, da história da própria família de Marco Rubio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muita gente nos Estados Unidos abriu um sorriso muito grande quando Donald Trump falou: "Ô, Marco", ele chama ele de Marco, né? "Marco, assume Cuba lá." Por quê? Porque já começa a disputa por quem será o sucessor de Donald Trump como candidato à presidência. E um deles, claro, era Marco Rubio, que concorreu já no passado contra Donald Trump. Nas primárias em 2016, Marco Rubio concorreu contra Donald Trump. Perdeu, mas ele concorreu. E agora tem uma disputa. A disputa principal é entre o J.D. Vance e o Marco Rubio. Aí quando o Trump diz: "Marco, que boa ideia você lá em Cuba, hein?" O que teve de gente nos Estados Unidos dizendo: "Opa, já sabemos quem é o sucessor de Donald Trump daqui a alguns anos. Não vai ser Marco Rubio." Queria tirar de circulação, né? Vai cuidar de Cuba. É isso. Por isso que essa contextualização... Vai para Cuba. Essa contextualização que o Jamil traz é fundamental aqui para a gente entender esse momento. Mas o terror em cima dos cubanos é todo dia, assim, tá tocando o terror. Aguarde, estamos chegando. É isso aí, é mais uma. Jamil, sempre bom ter você aqui com a gente. Valeu, querido, bom trabalho. Para vocês também, boa noite, tudo de bom para todos. Valeu. Boa noite, Jamil. Hoje a gente tem reprise do CP Entrevista, hein?
Opa. Hoje é dia de Erika Hilton, deputada federal Erika Hilton. outra- Uma conversa excelente que rolou no CP Entrevista. Vamos assistir um trechinho dessa conversa para relembrar. Você acompanha às 7 horas da noite. Vamos ver o que vem por aí. Vamos lá. O sol há de brilhar mais uma vez, é isso que eu vejo. Eu vejo as nuvens se fechando e sei que nós teremos momentos muito difíceis. Mas a crise, ela também fortalece. A crise, ela também unifica. Nós tivemos uma crise recente com o governo Bolsonaro no Brasil. E vejam quanto de potência surgiu. Vejam quanto de resiliências aconteceram. Então, o que eu vislumbro para o futuro é que a gente vai passar uma crise muito dura. Serão momentos terríveis, nós já estamos passando. Mas eles vão ser pior. Não acabou aqui. Isso é só o começo, é a ponta. Vai descer. Mas se a gente estiver firme, forte, consolidado, unido, fortalecido, a gente vai conseguir passar por essas trevas e encontrar o sol de primavera ali logo na frente, para reconstruir tudo que eles vão destruir. E eles vão destruir muita coisa. Eles vão destruir muitas coisas. Nós teremos um terreno devastado para ser reconstruído. Mas a gente recomeçou várias vezes. A gente vai recomeçar de novo. Aí o trecho da fala da Erika Hilton, que continua bastante, claro que é atual, porque foi agora, mas parece que se fosse dessa semana, Vale também. eu né? acharia Vale total. ainda mais No cenário conectado internacional, com o cenário total. internacional. É. Excelente. Bom, seguimos aqui. Eu prometi que a gente falaria do Banco Master. Tem mais um por capítulo favor. dessa história. Luiz Costa Pinto. Não tenho está dinheiro, chegando não tenho aqui. dinheiro lá, naquele bolo lá que o povo está gritando aí, né? Mas... Eles não pagaram a turma que tem o do Fundo Não, Garantido? ontem tem um artigo muito bom do Marcelo Rubens Paiva, na Folha, falando, cadê o meu dinheiro? Cadê Porque meu dinheiro? ele falando ali como alguém da turma dos 250 para baixo, É. do que seria garantido lá pelo tal fundo Garantidor de crédito. E até agora esse povo está... E eles procuram lá nos fundos do banco que vendeu o Domasp e não encontram nem poeira, não tem Nada. nem mais nem aquele extrato para simples conferência, como a gente falava. Então a situação é suspense. Mas o Lula sabe mais dessa história. Cadê Luiz Costa Pinto aqui dividindo a tela com a gente? Aí ele aí. Boa tarde, Lula. Bem-vindo, querido. Tudo bem? Boa tarde, Gabi, boa tarde, Rodrigo, Chico, e estamos todos de preto ou azul escuro. É verdade. E deveríamos estar de amarelo pitombeira, né? Aquela camisa da pitombeira de 77, né? Pitombeira dos Quatro Cantos, que se tornou um ícone do filme. Exatamente, Lula. Vou trazer a minha na próxima. Não, Ou do elefante, que é a concorrência da pitombeira. Também. Que é a concorrência. Eu tenho algumas da pitombeira. Você sabe que os meus pais se conheceram no Carnaval de Não acredito. 62, né? Durante a passagem da pitombeira de Quatro Cantos, né? Na frente da casa dele, da minha mãe, que era a casa da minha mãe na época, e que é a casa deles desde então. Caramba. Bela história. Para quem não conhece a pitombeira, né, ela é muito famosa no Carnaval de Olinda, para quem nunca passou o Carnaval em Olinda, e o elefante de Olinda seria... Eles ali duelam quase que ali pela melhor folia. Mas são os blocos mais tradicionais do Carnaval de Olinda, digamos Mas quem assim. nunca passou o Carnaval em Olinda ou no Tá Recife, errado não já, existe, né? Tá errado. Já é uma tá errado pessoa ainda, que não né? existe, né? É um ser humano assim para ser estudado. Incompleto. Porque Incompleto. não dá para falar de carnaval no Brasil sem falar do carnaval de Olinda. Eu concordo com vocês. Aí a gente já... Coitado, assim, a gente já ficou... Virou maioria. A gente tinha o Zeda Virou aqui. Pernambuco falando pelo Não, mundo. mas Antes pra falar pela Bahia. Você está chegando num ponto que eu gostaria, né? A gente precisa marcar uma rinha, né, com o Zeda aqui e transformá-lo, né? Ele vai ficar em minoria, Lula. Isso. Mas hoje ele estava... Aliado. Estava aliado. Das forças aliadas. Fazendo a força PEBA, né? Força PEBA. Convertidas. A PEBA de excelência. As forças convertidas. Né? Boa, Lula. Mas vamos falar de Banco Master também, hein? Tem novidade. Toda semana a gente está trazendo aqui. Na semana passada o Lula já trouxe algumas novidades para a gente em relação a como está essa história no Tribunal de Contas da União. Já tivemos atualização,
Mas até antes disso, eu queria trazer uma história que saiu na Folha de São Paulo esse final de semana, uma matéria que revelou que empresas ligadas a irmãos e a um primo do ministro do STF, o Dias Toffoli, tiveram como sócio um fundo de investimentos conectado à estrutura usada pelo Banco Master em fraudes. Estão sendo investigadas. Então tem o Alim Fundo de Investimentos, que teve, pelo menos até maio de 2025, ações da Tayaya Administração, que é responsável por um resort lá em Ribeirão Claro, no Paraná, que pertencia em parte à família de Toffoli. Enfim, tem um grupo também que participa numa incorporadora imobiliária, né, Lula? Eu acho que esse emaranhado todo você pode explicar melhor aí pra gente, mas o mais importante dessa história é a família de Toffoli, como é que ela tá, né, do ministro, como é que ela tá embrenhada também no Banco Master. Olha, Gabi, essa história ela é feia e fedorenta, tá? Por quê? Porque ela enrola de vez o ministro Dias Toffoli, que está nesse momento tentando encontrar uma porta de saída desse caso em que ele se colocou dentro. Essa Tayaya, né, administra o resort em Ribeirão Claro e recebeu 20 milhões de reais de aporte de capital do fundo REAG, que trabalhava com os fundos do Banco Master e que recebeu dinheiro contaminado, né, e que foi flagrado naquela operação Carbono Oculto. E naquela operação Carbono Oculto, uma das personagens que está inclusive foragida é o empresário Beto Louco, né, sócio de alguns dos aviões, né, que foram flagrados como integrantes da esquadrilha aérea, da quadrilha que trabalha para o PCC. E aí, nós demos aqui mesmo no ICL Notícias a informação há algumas semanas de que o ministro Dias Toffoli desembarcou de um helicóptero nesse resort, lá em Ribeirão Claro, no Paraná, e ele tinha chegado no Paraná levado por um jatinho do Beto Louco, né, por um jatinho dessa esquadrilha do Beto Louco. Então, neste momento, o Dias Toffoli, que parecia ser a tábua de salvação do Daniel Vorcaro, do Augusto Lima, sócio dele, e do liquidado Banco Master, agora procura uma porta de saída para tirar o caso do seu gabinete. Sexta-feira, e veio à tona hoje, né, uma decisão da Justiça Federal de São Paulo dizendo que não vai levar o caso da Carbono Oculto para o STF, como queriam os defensores do Vorcaro. E os defensores do Vorcaro também queriam emparedar o Banco Central naquela cariação que acabou não havendo com a participação do Aquino, né, o diretor de fiscalização do Banco Central, e que era uma meta dos defensores do Daniel Vorcaro. E não aconteceu essa cariação com a participação do Banco Central porque o Toffoli recuou na decisão dele, que favoreceria o Banco Master. E também ficou claro nesse momento, agora, que a meta do Banco Master era aquilo que a gente disse aqui no dia 29 ou 30 de dezembro, no nosso programa aqui no N2, né? Que a meta deles era não a suspensão da liquidação e a desliquidação do Banco Master, mas sim começar a colocar alguns targets, né, de opinião no sistema, né, e por isso eles contrataram os formadores de opinião, os youtubers, os influencers, né, para dar curso a um processo de indenização.
né? E isso também está ficando, como se tornou público, agora é inviável. Então não era a desliquidação, e sim a indenização que eles queriam. Essa era uma das metas deles. Lula trouxe aqui a explicação, não sei se o Chico ou o Rodrigo queriam comentar, mas eu queria atualizar também aquele braço do TCU, né? Simbora, que é outro enrolado, né? outro... Falou do Toffoli enrolado no STF, outro enrolado é o TCU como instituição agora, né? Começa com o ex-deputado, o ministro... Jonathan Jesus. Que é todo enrolado com o Centrão, principalmente com o Arthur Lira. Mas agora está enrolado o TCU inteiro, né? Então, assim como... Porque o Lula falou que o Toffoli está tentando tirar do gabinete dele esse processo, porque trouxe para o colo dele uma bomba, né? Uma bomba, porque ele está implicado, como a gente viu aí, pode se enrolar em outras coisas. Então ele quer tirar do colo dele. E o TCU a mesma coisa. O TCU quer se livrar da bomba que foi levada para dentro do tribunal por esse Jonathan Jesus, né? Agora, será que tem... Tinha uma inspeção que tinha fazer uma inspeção no Banco Central, de deixar quase explícito que era uma guerra movida contra o Banco Central com o interesse de proteger o Banco Master. Como é que o TCU sai dessa agora, Lula? Não sei se a Gabi quer trazer o contexto maior aí do que aconteceu hoje. Muito rapidamente, Lula, para te passar, a gente teve o presidente do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, ministro, dizendo que o órgão vai ter acesso aos documentos do Banco Central que embasaram a liquidação do Banco Master, depois até de uma reunião com o próprio BC. Então, o Vital do Rego, ele se reuniu com o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, teve um encontro ali que aconteceu depois que o TCU suspendeu aquela inspeção que tinha sido autorizada lá no passado pelo ministro Jonathan de Jesus. E agora, então, a gente tem, vamos dizer assim, um avanço nessa história para tentar desfazer o que tinha feito, né, o rolo do ministro Jonathan de Jesus, né, Lula? É mais ou menos por aí. Exatamente. E aí, na verdade, a gente também falou aqui, tá? Não me lembro em qual dos jornais, que o ministro Vital do Rego, ele não performava com o Jonathan de Jesus. E ele queria, na verdade, uma porta de saída desse rolo em que o TCU foi levado a ficar engolfado. E ele encontrou essa porta de saída hoje, né? Ele admitiu que o Banco Central não poderia desliquidar o Master, também admitiu que todos os procedimentos do Banco Central estavam corretos e admitiu que o TCU tem apenas um procedimento técnico a fazer dentro do Banco Central e que isso será feito até o fim da primeira semana de fevereiro, quando eles, então, produzirão, e essa é a parte em off, eles produzirão um relatório dizendo, olha, está tudo legal, tudo legalizado, a autoridade monetária é o Banco Central e a gente não tem mais nada que fazer aqui dentro. E aí sai de fininho, né, conservando a porta da frente aberta e conservando uma coisa que é muito cara para o TCU, que é algum respeito institucional. Por quê? Porque o TCU não é um tribunal jurídico. O TCU é um órgão de auxílio do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então ninguém leva muito a sério o TCU. Hoje, por sinal, eu estava lendo um artigo que fazia uma referência, eu estou atrás dela, ao desprezo com que Rui Barbosa, lá em 1911, e também Lima Barreto, que foi cronista do Congresso Nacional, na mesma época, o desprezo com que eles tratavam a criação do TCU, dizendo já há mais de 100 anos que o tribunal ia ser palco de uma série de escândalos. É o que aconteceu. Não é levado muito a sério, mas foi usado para derrubar a Dilma, né? Aí valeu. Não, nesse momento. Exatamente. Como agora, não. Você lembra? Quase usado agora, o Vorcaro quase obtém uma grande vitória. Juntou a toda a onda dos influenciadores com o Jonathan de Jesus levantando aquela história, eles viveram um momento de respiro. Parecia que iam dar um contra-ataque, né? Na intervenção do Banco Master. Então ele é usado nesses momentos mesmo. Para operações desse tipo.
E falando em influenciadores... Nossa, Rodrigo! Os influenciadores vieram bater aqui no estado de São Paulo também, ou já estavam operando agora, que a gente ficou sabendo, né, Gabi? Porque, só para quem não acompanhou, porque começo de ano a gente fala como se todo mundo estivesse acompanhando, né? Mas essa história de que indícios fortes de que o Banco Master bancava, com grana mesmo, influenciadores, para vender essa tese de que a liquidação do Banco Master foi precipitada, que o Banco Central errou. Né? Tinha essa narrativa. Quem interessa? Uma narrativa. A quem interessa intervir. E aí vinha com frases prontas que alguém soprou, até entregou por escrito. Discursos muito parecidos. Muito parecidos. Então isso veio à tona primeiro. Os influenciadores pagos por quem? A gente não pode dizer, mas a gente tem uma suspeita, né? Para fazer esse tipo de operação. Mas daí os influenciadores estão atuando aqui em São Paulo também, né, Gabi? Que é um outro tema interessante aí para o Lula. Pois também. É uma história até que o Lula vai poder puxar outros fios, porque ele não é o único que está agindo dessa maneira, mas a reportagem da revista Piauí traz uma apuração que é quase que um alerta também para a gente ficar de olho, já que é um ano de eleição, porque tem outras autoridades fazendo isso também. Mas a reportagem da revista Piauí está investigando uma possível ligação de site de fofoca, aquelas fofocas de rede social, né, que aparecem assim na nossa tela, enfim, que pipocam. Assim. Fofoquei, alfinetei, focalizei, assim, estou dando nomes aleatórios, tá? Não sei se esses todos estão aí nessa. Então, tem até alguns Vem nomes me buscar, aqui, Hebe, também tá na jogada. umas coisas assim, mas que tem a ver com o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, páginas que falam de celebridade normalmente e que, de repente, do nada, começaram a ressaltar as ações do Tarcísio, do governo de São Paulo, um negócio impressionante, assim. Sabe a última do Rodoanel? Com esse tom de fofoca mesmo. E tem audiência muito grande, né, Lula? Então, assim, dezenas de milhões de seguidores e, de repente, pipoca lá uma notícia sobre o Rodoanel. Você tá sabendo da última do governador, né? O negócio... Olha, foi um furo, como você trouxe aqui, Gabi, um furo da revista Piauí hoje, né? E muito focado, muito correto e muito bom e muito saudável para esse ecossistema da internet. Ele mostra que os perfis, um deles, o maior deles, que é o arroba alfinetei, com 25 milhões de seguidores no Instagram. Né? O outro é arroba garotos, né, garotos com X, garotos do blog, 1.200.000. O arroba exclusiva da fama, com 9,1 milhões de seguidores. Um perfil que é o nome de uma pessoa, Rainha Matos, com 2,1 milhões de seguidores. Né? E um outro, Vem Me Buscar, Hebe, né, com 1,1 milhões de seguidores. Esses perfis receberam dinheiro, chegava até, os contratos eram de até R$20 mil por 4 posts, ou seja, R$5 mil por post, né, falando bem do governo Tarcísio. Em alguns momentos era colocando o Tarcísio, confrontando o Boulos, chamando inclusive o Boulos de Boulis, né, usando a linguagem neutra. Outros era realçando o fim da cobrança de IPVA para motos no estado de São Paulo. O outro era falando, inclusive é uma mentira, né, que foi desmentida até pela centro-direita. O PSDB foi desmentir a história de que o Tarcísio estava inaugurando o Rodoanel, quando o Rodoanel é uma obra do ex-governador Mário Covas e do período do Geraldo Alckmin também, e do José Serra como governador de São Paulo. Né? Então, eles também produziam mentiras, né, nesses perfis. Agora, aonde se liga, né, isso está en passant, a matéria da Piauí tangencia isso. Tem uma agência que pagou parte dessas publicações, que se chama Buzz. E essa agência, Buzz, ela pagou parte das publicações do Master também. Ou seja, não é uma confusão, é um método. E esse é o método que se usa nesse ecossistema sem governo das redes sociais. E por isso que a gente precisa da regulação das plataformas, para evitar esse inferno de produção de mentiras e de falsos
potencializadores de notícia. E isso é injusto e impróprio para gente como a gente aqui no ICL, porque nós fazemos jornalismo, nós temos compromisso com princípios jornalísticos na apuração dos fatos e ao trazer os fatos aqui sob todos os prismas. E esse pessoal não está recebendo dinheiro para isso. Aí eu vou falar aqui rapidamente de uma história pessoal que aconteceu comigo há alguns meses. Eu não estava aqui no ICL ainda e eu fui contactado por uma pessoa que, em tese, queria a criação de um site de notícias e tinha muito dinheiro envolvido. E que era um site que precisava, era tipo um Léo Dias na área de política. Tá? Uhum. E usou, inclusive, esse parâmetro. E eu fui até um certo ponto na conversa, fiz 2 reuniões, mas eu perguntei, vem cá, o que é que vocês querem com isso? Porque o que vocês estão desenhando é um sistema muito parecido com o do Léo Dias. Eu não sou Léo Dias, né? E nem ninguém é levado a sério nesse meio da política ou da economia se tem um perfil como esse do Léo Dias. Aí ele disse, não, mas é exatamente isso que a gente quer, e o que a gente quer é disseminar informações com cara de noticiário de fofoca, mas sendo informações políticas. Aí eu encerrei a conversa ali e disse, tô fora. Ontem eu liguei para essa pessoa e ele me confirmou que estava nesse ecossistema do Banco Master. Tá? Então era uma sondagem já lá atrás, não tinha liquidação do Master, não tinha Banco Master quebrado, nada disso. Mas era uma tentativa dessa área. Lula, muito obrigada aqui, só para reforçar que, para dar o outro lado aqui também, né, porque a reportagem ouviu, a reportagem da POI, o governo de São Paulo nega qualquer participação nessa avalanche de reportagens, mas a reportagem teve acesso a e-mail, transferência bancária, tem um desses perfis que recebeu 20 mil reais que foram pagos por uma empresa de serviços de motorista por aplicativo. Aparentemente, então, não é dinheiro oficial da SECOM, é alguém pagando por fora para falar bem do Tarcísio. Ele vai dizer, eu não sei de nada, estão fazendo sem que eu saiba. É um esquema paralelo disse, de né? comunicação. Disse. Já disseram isso, já deram essa resposta. O outro lado é justamente esse, não temos nada a ver com isso. É isso aí. Lula, obrigada por trazer essa reportagem aqui também. Até a próxima, querido. A gente se vê em breve. Obrigado. Obrigado. Até amanhã, hein? Amanhã verdade. Até amanhã. Ordinariamente. Boa, garoto. Amanhã é seu dia. Luiz Costa Pinto junto com a gente. Só que o programa está chegando ao fim, mas a Amanda Miranda fez uma reportagem muito boa também, falando da máquina de publicidade, mídia para 2026, esse ano, que o Jorginho Melo também está preparando parecido, lá em Santa Catarina. linha. Nessa linha. Então, para a gente ficar de olho. Insights criado ali de maneira... A bola da vez é isso aí. É isso aí. É uma estratégia nova aí, pelo visto, pelos políticos da direita e da extrema-direita. Vamos nessa, acompanhar o Chico Pinheiro em entrevista, então? Opa, vamos lá. Érica Hilton. Vamos, assim, quase que em clima de Jurubeba, em plena segunda-feira, por conta uma Jurubeba cinematográfica. Isso aí. Vamos nessa, pessoal. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. De volta. Valeu. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2025? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também.